Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de uma videoaula sobre o nosso padrão de encriptação avançada, o AES, nosso do inglês Advanced Encryption Standard, ok? Esse mapa mental que eu preparei para vocês aqui sobre o AES, ele foi preparado de acordo com o nosso livro de criptografia e segurança de redes, do William Starnes, na sua sexta edição, ok? Então nosso mapa mental nós vamos rodar ele em sentido horário, e aí vamos começar agora pelo ramo de conceitos aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o AES é que ele foi publicado pelo NIST lá em 2001. Esse AES ele foi um concurso realizado pelo NIST, que concorreram alguns algoritmos e o algoritmo vencedor foi o Rindle, assim como eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Ele é um algoritmo de cifra simétrica e de bloco. Né? Nós já estudamos algumas classificações dos algoritmos criptográficos e vimos que eles têm algumas diferenciações de acordo com o seu número de chaves, certo? Então nós temos os algoritmos de chave simétrica e os algoritmos de chave assimétrica. Aprendemos que os algoritmos de chave simétrica são aqueles que utilizam a mesma chave para criptografar e a mesma chave para decriptografar. Vimos também que ele pode ser classificado de acordo com o seu processamento. De certa forma, pode ser dividido em algoritmos de cifra de bloco e algoritmos de cifra de fluxo. Os algoritmos de cifra de bloco vão quebrar seu texto claro em blocos, geralmente de 64, 128 bits, e vão processar bloco a bloco, gerando o seu bloco cifrado, ok? Recebe um bloco claro de entrada, criptografa e gera um bloco criptografado de saída. Os algoritmos de cifra de fluxo, eles processam a informação conforme elas vão chegando. Ou seja, geralmente são realizados short bit a bit, né, com fluxo de stream da chave, com um texto de entrada, bit a bit ou byte a byte. Perfeito? Bom, sabemos aqui que o AES ele tem bloco de 128 bits, ou seja, 16 bytes, e as chaves de 128, 192 ou 256 bits. Se a gente for pensar em bytes, seriam 16, 24 ou 32 bytes. Aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação para o DS. Começamos a ver que suas chaves são maiores do que o DS. O DS tinha um espaço ali de 56 chaves. Então, para realizar uma força bruta, eu precisaria 2 elevado a 56 tentativas, no máximo, ok? O que já foi verificado que não é tão difícil assim quebrar, certo? Alguns computadores já conseguem decifrar o DS em questões de horas, ok? Então o AES ele veio como um padrão para substituir o DS nas comunicações, na criptografia das comunicações, ok? Bom, então essa aqui é a ideia do AES. Se a gente for comparar um funcionamento de um algoritmo de criptografia simétrica, ele vai ser mais complexo do que um funcionamento de criptografia assimétrica, ok? Isso vai ficar mais claro assim que eu explicar todo o funcionamento, né? Já estudamos o DS, vamos estudar aqui o AES, em aulas futuras vamos estudar o RC4, e só então vamos partir para o estudo das cifras assimétricas, na qual nós vamos estudar lá o seu principal algoritmo, o RSA, e assim vai ficar mais claro esse ramo aqui. O AES ele é diferente do Rindle. Né? O Rindle foi o algoritmo vencedor do concurso AES que foi realizado pelo NIST. Okay? A diferença é a seguinte, o AES tem bloco de 128 bits, enquanto o Rindle tem blocos de 128, 192 ou de 156 bits. Aqui no Rindle os blocos são variáveis, e o AES o bloco é de tamanho fixo. Um conceito importante também que nós temos que saber é o conceito de estado, no qual é o vetor que armazena os resultados intermediários em um bloco de 128 bits após cada estágio do processamento. Nós vamos estudar aqui embaixo que o AES ele tem alguns estágios, certo? E aí nós temos a questão do estado. O estado seria esse carinha aqui, ó. É uma entrada de 16 bytes e depois ele vai gerar uma saída que seria um outro estado já transformado de 16 bytes. E assim por diante. Para cada rodada eu tenho para cada estágio eu tenho uma entrada de 16 bytes e uma saída de 16 bytes, que seria a definição de estado, ok? Lembrando que 16 bytes é igual a 128 bits. Todas as operações do AES são realizadas em 8 bits. Isso é importante saber porque isso vai mostrar que é relativamente simples ou vai ser otimizado eu desenvolver o AES, o algoritmo AES, em processadores de 8 bits. As operações aritméticas de soma, subtração, divisão, multiplicação, elas são feitas sobre o corpo finito. E esse corpo finito está sendo explicado lá no capítulo 4 da nossa bibliografia.
Só que, como eu falei para vocês, né, nessa disciplina não vamos entrar tanto em conceitos matemáticos, vamos focar mais na parte computacional da criptografia. Outra coisa importante saber é que o AES já não utiliza mais a cifra de Feistel, certo? Ele já mudou o seu funcionamento do DS. Aqui no AES, ele processa o bloco como inteiro, certo? Ele tem uma única matriz de entrada que vai fazer substituições e permutações nessa matriz como um todo. E ele tem o efeito avalanche, que ele acaba sendo até mais forte que o DS, inclusive por isso, porque na cifra de Feistel, ele vai processando metade do bloco a cada rodada. E no AES, em todas as rodadas, ele utiliza o bloco inteiro, ok? Bom, aqui vamos entrar na estrutura do AES, na qual eu vou explicar primeiro, passar aqui nos ramos, depois a gente volta aqui nessa figura. Bom, primeiro a gente precisa saber que o AES, a entrada é 128 bits, seria os nossos 16 bytes, é o tamanho do nosso bloco. Existem algumas denominações para o AES, existe o AES 128, o AES 192, o AES 256. Se vocês encontrarem isso na literatura ou em algum outro lugar que vocês estejam estudando, esse número aqui se refere ao tamanho da chave que é variável no nosso algoritmo, ok? O bloco ele é indicado como matriz quadrada de bytes, 4x4, ou seja, 4 vezes 4 é 16, nossos 16 bytes aqui do nosso bloco de entrada. E o bloco é copiado para um array denominado estado, assim como eu falei ali no ramo de conceitos. O número de rodadas não é fixo no AES, o número de rodadas também é flexível. E o número de rodadas vai depender do tamanho da chave. Então, se a chave for de 128 bits, nós temos 10 rodadas. Se a chave for de 192 bits, teremos 12 rodadas. E se a chave for de 256 bits, teremos 14 rodadas. Ok? E como que são essas rodadas? Essas rodadas aqui, elas possuem alguns estágios em cada rodada. A primeira coisa que é realizada na rodada 0, que é uma rodada que não conta, certo? Então, se eu estou falando aqui que tem 10 rodadas, na verdade vai ter essa rodada inicial mais 10 rodadas. A rodada inicial seria só a inclusão da chave de rodada, que eu vou explicar para vocês ainda o que é essa inclusão da chave, ok? Depois temos substituição de bytes, deslocamento de linhas, embaralhamento de colunas e inclusão de chave de rodada a cada uma das rodadas seguintes, perfeito? Exceto a última. A última só vai ter 3 estágios, que é a substituição de bytes, o deslocamento de linhas e a inclusão de chave de rodada. E isso aqui é como funciona o algoritmo encriptação do AES, certo? Como os estágios são executados em cada uma das partes do AES. Na decriptografia, o algoritmo já é inverso. Então, se aqui, né, aqui eu estou olhando a criptografia a partir de cima para baixo, e a decriptografia eu tenho que olhar aqui de baixo para cima, perfeito? Então, está vindo o texto claro aqui, está saindo o texto cifrado. Aqui no meu algoritmo de decriptografia, entra o meu texto cifrado. Primeira coisa é a inclusão da chave de rodada. Depois ele inverte o deslocamento de linhas, inverte os bytes substituídos, inverte a chave de rodada e inverte as colunas embaralhadas, ok? Então a gente vai ver aqui que as rodadas em si também elas são diferentes. Elas têm um algoritmo um pouco diferente da nossa encriptação, ok? Bom, e o que está falando aqui nos ramozinhos? Primeiro nós temos a encriptação, que a rodada inicial, rodada 0, a rodada que não conta, ela só faz a inclusão da chave de rodada. Nós vamos ver o que é essa inclusão daqui a pouquinho. Depois disso, da primeira até a rodada N-1, ou seja, se são 10 rodadas, da primeira até a nona, vai ter substituição de bytes, deslocamento de linhas, né, embaralhamento de colunas e depois a inclusão da chave da rodada. Sabendo que a substituição de bytes, ele seria uma substituição, assim como vimos em aulas passadas, certo? E ele vai utilizar uma caixa de substituição para realizar essa alteração. Assim como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Né? Vai ter um ramo aqui do mapa mental para cada um desses estágios, que nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada um deles para entender o que cada um faz. Ok? O Shift Rows, ele basicamente vai fazer permutação nas linhas. Beleza? O Mix Columns vai fazer a substituição na minha coluna, utilizando aquela aritmética sobre corpos finitos. E o Odd Round Key vai ser uma substituição, que nada mais é do que um XOR, um XOR, né, a nossa operação XOR, bit a bit do bloco atual com parte da chave expandida, ok? E o único estágio que usa a chave. Então é aqui sim que vai começar a adicionar mais segurança no meu algoritmo, perfeito? E a última rodada, ela não tem todos os 4 estágios, ela só faz a substituição de bytes, a permutação das linhas e a inclusão da chave de rodada, ok? O algoritmo de decriptografia ele é diferente. Ele inclui a chave inicial, beleza? Mas nas suas rodadas internas ele faz a inversão do deslocamento das linhas, a inversão da substituição de bytes, a adição da chave de rodada e a inversão do embaralhamento de colunas. E a última também troca. Né? Então a gente começa a perceber que o algoritmo de criptografia ele é diferente do de criptografia. E o que isso é interessante saber?
Se a gente vai implementar esse algoritmo, já começa a ser um pouco mais complexo. Por quê? Porque nós temos que fazer duas implementações em software e, se for fazer em hardware, também. Temos que ter duas implementações diferentes. Isso acaba complicando, vai deixando mais custoso a implementação do AES. Perfeito? Cada estágio ele é facilmente reversível. Ou seja, se eu consigo ir, né, se eu consigo sair do texto claro para chegar no texto cifrado, eu também tenho que conseguir sair do texto cifrado e voltar para o texto claro de uma forma fácil. Ok? Bom, outra coisa que a gente precisa saber é que cada transformação usa uma ou mais matrizes de 4x4 como entrada e produz uma saída 4x4 como saída. Ok? Então vamos ver aqui, né, nossa criptografia do AES. Como que acontece? Primeiro tem um texto claro, certo? Aqui é o bloco do meu texto claro, de 128 bits. Ele vai ser transformado num estado de entrada de 16 bytes, perfeito? 4x4, numa matriz 4x4, que vai sofrer uma transformação inicial com a nossa chave de rodada, o nosso add round key, seria a nossa rodada 0. Vai ter um XOR bit a bit dessa matriz com essa matriz aqui, ok? Depois ele vai entrar, esse estado, vai entrar para cada uma para uma rodada, que vai fazer as 4 transformações, depois para a rodada 2, 3, 4, 5, até a n-1, perfeito? E nisso, depois que sair dessas 9 rodadas aqui, se for uma chave de 128 bits, perfeito? A última rodada vai ter só 3 transformações, na qual vai gerar meu estado final e vai sair meu texto cifrado de 16 bytes, perfeito? Então é isso que a gente precisa saber por enquanto do AES. Ok, então esse aqui é o funcionamento em si, né, quais são os seus estágios que eles percorrem, etc. Bom, agora o importante saber é o que é cada um desses estágios? O que é esse estágio de substituição de bytes que eu tenho falado para vocês? Bom, primeiro que aqui é a nossa matriz estado aqui do nosso lado esquerdo, ok? Que seria a entrada do nosso algoritmo, ok? Vamos supor aqui, ele só está dando exemplo para um byte. Ele vai pegar esse bytezinho aqui, certo? Esse bytezinho aqui que estou marcando em vermelho, e ele vai separar esse cara em dois. Ele vai pegar os 4 bits da esquerda e vai jogar aqui no eixo X, e vai pegar os 4 bits da direita e vai jogar no meu eixo Y. Aí vai fazer o cruzamento aqui até chegar nesse elemento. E esse elemento que vai ser colocado na nossa matriz estado de saída, ok? Bom, vamos ver aqui como que funciona esse cara. Ela é uma transformação direta de substituição de bytes. Consiste de uma pesquisa em uma tabela, ou seja, vai ter uma matriz lá 16 por 16 que chama Xbox, que seria essa matriz aqui embaixo, que a gente vai ver daqui a pouco. Contém uma permutação de todos os 256 valores possíveis de 8 bits, certo? Então a gente vai ter 16 por 16, vamos ter 256 células aqui nessa tabelinha. Cada byte individual do estado é mapeado para um novo byte. Como que funciona isso? Os 4 bits mais à esquerda, ou seja, os bits mais significativos, definem a linha, ou seja, meu eixo X, e os 4 bits mais à direita, que são os bits menos significativos, vão definir minha coluna, que seria o eixo Y. Bom, então como que funciona aqui? Olha aqui um exemplo do nosso subbytes. Ok. Então a gente tem aqui, por exemplo, no nosso lado esquerdo, né, uma matriz estado de entrada e aqui temos a matriz estado de saída. Perfeito? Bom, então, se a gente quiser olhar para esse cara aqui, ó, o 45, digamos, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar esses 4 bits aqui da esquerda, o 4, e vai jogar na linha. Vai marcar essa linha aqui. Vai pegar os 5, que seriam os 4 bits menos significativos, e vai jogar na coluna. Então vai marcar aqui. Se nós formos percorrer a linha 4 com a coluna 5, eu vou ter o valor 6e. Perfeito? Que seria esse valor aqui, 6e, que está marcado aqui. Ok? Na decriptografia, na inversão de subbytes, temos que essa matriz são diferentes, certo? É uma matriz diferente aqui. E aí o que acontece? Ele vai pegar esse valor E aqui, que é o bit menos significativo, e vai vir olhar aqui na coluna, que é essa coluna aqui. Vai pegar os 6, que são os bits mais significativos, e vai olhar na linha, que vai ser essa linha aqui. Na hora que ele for marcar a linha 6 com a coluna E, o que vai acontecer? Vai marcar 45, que nada mais é do que esse nosso valorzinho aqui, ok? Então seria a inversão. Então repare que é uma forma fácil, tanto de sair do texto claro para chegar no texto criptografado, quanto de voltar. Só que esse ramo aqui só mostra a substituição de bytes, certo? Apesar que a S-Box é projetado para ser resistente a ataques criptoanalíticos conhecidos, a gente sabe que só a substituição de bytes não é suficiente para trazer segurança ao algoritmo criptográfico, perfeito? Por isso que existem outros estágios.
Um outro estágio seria o Shift Rows, que ele faz o quê? A transformação direta de deslocamento de linhas. Esse aqui é o único estágio que vai fazer a permutação no ES. Os demais são todos de substituição. Como que funciona esse cara aqui? Esse cara, ele faz o deslocamento, certo? De linhas. A primeira linha não é alterada. Então, essa primeira linha aqui, ó, da nossa matriz estado, não faz nada com ela. Ela vem para cá, de certa forma, sem fazer nada. A segunda linha, ok? Vai ter um deslocamento circular à direita de 1 byte. Ou seja, esse cara aqui desloca 1 byte circular. Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá, certo? Fazendo deslocamento de 1 byte à direita. Perfeito? A terceira linha vai fazer o deslocamento circular à direita de 2 bytes. Então, esse cara vai pular 2 casinhas, esse aqui vai pular 2 casinhas, esse aqui, ele vai acabar voltando, perfeito? E esse aqui vai voltar para cá. E a mesma coisa embaixo, né? A quarta linha vai fazer um deslocamento circular à direita de 3 bytes, perfeito? E o que seria o inv shift rows? Ele faria o mesmo deslocamento, porém na direção oposta. Faria o deslocamento circular à esquerda, não à direita, assim como aqui no shift rows, perfeito? Então, o que a gente precisa saber é que o shift rows ele faz o deslocamento dessas linhas. Nada também tão complexo assim. Bom, depois disso temos o mix columns. O que o mix columns faz? Ele é a transformação direta de embaralhamento de colunas. Esse cara aqui ele vai operar sobre cada coluna individualmente. Então nós temos que cada byte de uma coluna ele vai ser mapeado para um novo valor que é determinado em função de todos os 4 bytes dessa coluna, ok? Então o que acontece aqui? Né? Primeiro vou passar nesse ramo e aí a gente conversa aqui sobre essa figura. As operações durante a multiplicação da matriz. A multiplicação ela é realizada aqui de acordo com a teoria de corpos finitos, apresentada no nosso capítulo 4, que igual eu falei para vocês, não vamos entrar nessa seara, perfeito? Vamos ficar mais na parte computacional e não tão na parte matemática da criptografia. E a adição é um short bit a bit, perfeito? Bom, então como que funciona essa multiplicação de matriz aqui? Então, se a gente for dar uma olhada aqui, temos que esse cara aqui, certo? Vai virar esse cara aqui. E como que ele faz para gerar esse valor? Ele vai fazer a multiplicação da nossa linha, da nossa matriz, com a primeira coluna de uma matriz que também é fornecida para o AES, certo? Que é essa matriz aqui, ele vai pegar essa coluna aqui dessa matriz, perfeito? Essa multiplicação é realizada segundo a técnica de corpos finitos. E a adição, certo? Lembrando que a multiplicação é o quê? Eu pegar essa célula, multiplicar por 2, somar com essa célula e multiplicar por 1, pegar essa célula, multiplicar por 1, né? E somar com essa célula multiplicado por 3. A adição é um short bit a bit, perfeito? E esse short bit a bit que vai gerar essa célula aqui. Então essa que é o mix columns. O mix columns inverso, ele vai utilizar uma outra matriz para multiplicação. Então se a gente for estudar a fundo a teoria de corpos finitos, ele vai me dar uma outra matriz na qual, se eu multiplicar essa matriz resultante por uma outra matriz, eu vou gerar o meu texto claro. Então seria como se, na volta, eu chegasse esse cara aqui, multiplicasse por uma outra matriz que já foi definida pelo meu algoritmo AES, para chegar nesse texto claro. Perfeito? Então essa aqui é a ideia do mix columns. Aqui também eu coloquei esse ramozinho para falar que a encriptação é considerada mais importante que a decriptação, certo? Só que isso a gente vai ver em aulas futuras, porque a gente ainda não viu modos de operação de cifra. Nós vamos ver lá que existem alguns modos, por exemplo, o Cipher Feedback e o Output Feedback, que eles usam somente encriptação, ok? E a gente vai ver também que qualquer cifra de bloco pode ser usada para construir o código de autenticação de mensagem. E para isso apenas a encriptação também é utilizada, mas isso são assuntos de aulas futuras, ok? Fora isso, outro ramozinho aqui seria que o mix columns junto com o shift rows, ele vai garantir que após algumas rodadas, todos os bits da saída vão depender de todos os bits de entrada, ou seja, efeito avalanche. E esse efeito avalanche do AES, ele acaba por ser mais forte que o efeito avalanche do DS, ok? Por fim, né, o nosso último estágio seria o add round key, que é o quê? A transformação direta de adição de chave de rodada. Esse cara aqui, ele fala que 128 bits do estado, ele vai passar por um short bit a bit com 128 bits da nossa chave de rodada. A complexidade da expansão de chave da rodada aqui, mais os outros estágios do AES que vão garantir sua segurança, porque aqui sim que eu estou adicionando alguma segurança. Aqui sim que eu estou colocando a minha chave para fazer a criptografia, ok?
Então, como que funciona isso? Se eu chegar aqui e fizer um XOR desse 47 com AC, qual que vai ser o resultado? EB. Né? Para isso, vocês podem utilizar lá a calculadora do próprio Windows e utilizar lá na parte de programador. Vocês coloquem lá em hexadecimal, vocês vão conseguir marcar lá 47 XOR AC. Vai ver que o resultado dá B. Perfeito? Agora, e se eu fizesse o XOR depois de EB, certo? Se eu fizesse o XOR desse cara aqui com AC, qual que seria o resultado? Ele seria, né, se eu fizer o XOR desses dois aqui, vai dar 47, perfeito? Então essa é a propriedade do XOR. Então, por isso, pela própria propriedade do XOR, que a transformação inversa ela é idêntica, certo? Porque por causa dessa nossa propriedade do XOR. Se eu fizer o XOR de 47 com AC, eu vou ter EB. Se eu fizer XOR de EB com AC, eu vou ter 47. Perfeito? Bom, então esses são os nossos 4 estágios do AES. E qual que seria o resumão, então? Né? O resumo é o seguinte, nós temos a matriz aqui de estado, de entrada, ok? Temos a matriz aqui que vai ser a nossa entrada. Essa matriz aqui, ela primeiro passa por uma substituição de bytes, utilizando essa Xbox aqui, que é essa S-Box aqui, que seria a nossa matriz de substituição. Ela já é definida pelo próprio algoritmo, ela já é dada pelo próprio algoritmo, ok? Essa substituição vai gerar uma outra matriz de estado aqui, já com os bytes substituídos, vai passar pelo shift rows, no qual o shift rows vai fazer aquele deslocamento circular à direita, perfeito? Depois ele vai passar pelo mix columns, que vai utilizar essa matriz como entrada para fazer essa multiplicação, ok? Utilizando a teoria de corpos finitos e na adição vai fazer o XOR bit a bit. Depois ele vai passar pelo odd round key, que ele vai utilizar uma chave de rodada, perfeito? No XOR bit a bit, até sair a minha matriz estado, né, final, que seria o final dos meus 4 estágios aqui da criptografia. Isso aqui seria uma rodada, ok? Então lembrando que essas entradas do lado esquerdo são entradas constantes, já definidas pelo meu algoritmo, e essa aqui são uma entrada variável, que seria a nossa chave de rodada, ok? Bom, e essa chave de rodada, como que ela funciona, certo? Existe um algoritmo de expansão de chave. Eu tenho uma chave de entrada, mas para cada rodada eu utilizo uma subchave diferente, assim como o DS também faz. O DS, em cada rodada, ele vai utilizar lá uma chave de 48 bits. E aqui o AES, ele também vai utilizar umas subchaves. Como que funciona isso? Aqui eu coloquei o algoritmo, né? Mas o que é mais importante aqui, que eu quero que vocês vejam, seriam os nossos funções, a subword, o hotcon e o que é esse rcon aqui também, ok? O resto do algoritmo dá para entender fazendo a análise dele, perfeito? Então esse algoritmo de expansão de chave ele foi construído para ser resistente a ataques criptoanalíticos, perfeito? Essa é a ideia geral do algoritmo. Cada bit da chave vai afetar muitos bits da chave da rodada, ou seja, ele vai tentar trazer o nosso efeito avalanche. E o que o hot word faz? O hot word ele faz o deslocamento circular de um byte à esquerda. Então, ó, aqui tem até um exemplo. Aqui a gente tem um temp, certo? Aqui seria a execução desse algoritmo em determinado período de tempo. Por exemplo, com i valendo 36. O que ele faz aqui? O nosso valor temp, né, seria essa variável aqui, temp, ela já está com esse valor aqui, ok? Já está marcada com esse valorzinho aqui. O que ele faz? Ele vai fazer o deslocamento de um byte à esquerda, perfeito? Então, esse 7F, se ele vier para a esquerda, ele vai para onde? Ele vai aqui para o final, perfeito? Ele vai dar um deslocamento circular. Por sua vez, o 8D vai para onde? O 8D vai para o início, porque ele está indo para a esquerda. E o 2,9, ele vai andar um pouquinho para a esquerda, então ele vem para cá. E o 2F também vai vir para a esquerda e vai vir para cá. Então aqui a gente consegue ver que do temp para o hot word é feito o deslocamento de um byte à esquerda. Perfeito? Bom, e o subword? O subword seria a substituição, utilizando o S-Box lá do nosso algoritmo de substituição de bytes. Perfeito? Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse 8D. Ele está falando aqui que o 8D vai virar o 5D. Vamos ver se é verdade? 8D virando 5D? Então, se a gente voltar aqui no nosso subbytes, certo? Que é o nosso mapa mental, a gente vai achar aqui, né? Então, vamos ver aqui onde que ficaria o 8D, né? Lá lembra que ele fala que o 8D ele vira, certo? O nosso 5D, perfeito? Então, a gente tem onde que está, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 8,
vai jogar na linha, certo? Linha 8. E o D vai colocar na coluna, aqui, perfeito? Então, se a gente tem o 8D, certo? Ele vai ter quem aqui? O nosso 5D, perfeito? Então, a gente consegue ver que ele utiliza a própria matriz de substituição de bytes, ok? Então, essa que seria a ideia lá do nosso subword, perfeito? Ok, então aqui a gente já tem esse entendimento. Aí depois a gente tem esse rcon. Esse rcon é o quê? Ele é uma constante que está aqui, certo? Certo? Seria essa constante. Beleza, então, o que o rcon vai fazer? Eu faço um XOR desse meu valor aqui com rcon. Então, se eu fizer um XOR desses meus valores, o que vai acontecer? Certo? Se eu fizer um XOR desse cara aqui com esse cara aqui, eu vou gerar esse aqui, ok? Então seria como se eu tivesse feito uma operação XOR entre esses meus dois elementos, perfeito? Que vai gerar esse meu terceiro elemento aqui, perfeito? Então essa é a ideia do algoritmo de expansão de chaves. Ele vai fazer isso e dependendo do meu número de estágios, certo? Se eu tiver 10 rodadas, eu vou ter 11 subchaves. Se eu tiver 12 rodadas, eu vou ter 13 subchaves, perfeito? Né? Lembrando que a primeira rodada não conta. A primeira rodada é uma rodada só de adição de chave. Lembra que eu falei para vocês, né? Se a gente voltar aqui no mapa mental, nessa parte aqui da estrutura do AES, a gente tem a rodada inicial, né? Lembra que eu falei, ó, são 10 rodadas, só que a rodada inicial não conta. Então a gente tem a rodada inicial, que é a rodada 0, depois nós temos 9 rodadas com os 4 estágios, e a última rodada nós temos aqui uma rodada menor, ok? Com 3 estágios apenas. Então, se eu tiver 10 rodadas, eu vou ter 11 subchaves. Se eu tiver 12 rodadas, eu vou ter 13 subchaves. E se eu tiver 14 rodadas, eu vou ter 15 subchaves. Então, seria essa a ideia, né? Ok. Bom, pessoal, acho que para fechar aqui, né, um dos nossos últimos ramos aqui de conteúdo é o ramo de implementação. Que é interessante, e eu já falei para vocês, que a cifra de encriptação ela não é idêntica à de encriptação, à de decriptação, certo? Né? Então, assim, a gente tem aqui que a cifra de encriptação ela não é idêntica à de decriptação. Então, o que acontece? Acontece aqui que se eu precisar fazer uma implementação em firmware ou em hardware, né, eu vou precisar fazer isso de forma separada, ou seja, 2 módulos de software e firmware são necessários para a aplicação. Então, isso é um problema. Né? Só que existe uma versão equivalente do algoritmo que ele vai ter a mesma estrutura, tanto para encriptar quanto para decriptar. Por quê? O que eu quero que vocês lembrem? Eu falei lá para vocês que na encriptação a gente faz o quê? Substituição de bytes, perfeito? Depois a gente faz o shift rows, depois o mix columns e depois o add round key. Na decriptação o que acontece? O shift rows para onde vem? Ele vem para cá. E o subbytes? Ele vem para cá. E o add round key, ele vem para cá. E o mix columns, ele vem para cá. Então ele inverte esses valores, ok? Então esse algoritmo ele é diferente, ok? Mas existe uma versão que ele acaba por fazer uma versão diferente do AES, que ele acaba por ser equivalente. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? O subbyte e o shift rows eu posso intercambiar eles. Por quê? Como um estágio é de substituição e outro é de permutação, então tanto faz. Então eu posso primeiro fazer o shift para depois fazer a substituição, ou eu posso primeiro fazer a substituição e depois fazer o shift, isso tanto faz, certo? Tanto faz eu primeiro substituir e depois permutar, ou eu primeiro permutar e depois substituir, certo? As ordens dos fatores não vão alterar o produto nesse caso aqui, ok? Já o add round key com o mix column são 2 estágios de substituição, aqui sim teria um problema, ok? Então aqui eu até posso realizar isso, né? Eu posso tocar o add round key com o inv mix columns, mas antes disso precisamos aplicar o inv mix columns à chave da rodada, certo? Então, desde que nós apliquemos o inv mix columns à chave da rodada. Então, isso mostra um algoritmo AES que ele acaba por seria uma variação do AES, que o seu algoritmo de criptografia seria equivalente ao de decriptografia, ok? E por fim, igual eu já falei lá no ramo de conceitos, que o AES ele pode ser implementado de modo muito eficiente em um processador de 8 bits. E o porquê disso? Porque todas as operações são executadas sobre bytes, ok? Então fica tranquilo de fazer uma implementação em processadores de 8 bits. Lembrando que alguns processadores, né, por exemplo, processadores da Intel, já possuem o algoritmo AES em hardware para acelerar a criptografia, perfeito? Bom, aqui eu propus algumas questões para revisão, são próprias questões que estão no livro, para ver se auxilia o estudo,
certo? Para quando vocês estiverem estudando em casa, lendo o livro ou revendo essa videoaula, vocês perceberem se vocês conseguiram ou não captar os conceitos principais, ok? E por fim, o ramo de bibliografia, né, só para avisar, esse mapa inteiro eu basicamente tirei do nosso livro de Criptografia e Segurança de Redes, Princípios e Práticas, que está na sua 6ª edição, da nossa editora Pearson. Nosso autor aqui, William Starens, certo? Que tem bastante obras interessantes e consagradas na computação. Está aqui no capítulo 5. Ok, pessoal? Então, essa aqui seria a nossa aula sobre o AES, nosso Advanced Encryption Standard. Vimos aqui alguns conceitos iniciais, que ele é uma criptografia simétrica, de bloco, de 128 bits, os blocos. As chaves variam de 128, 192 e 256 bits, ok? Vimos a estrutura dele, vimos que tem alguns estágios. Estudamos aqui um estágio de substituição, que seria a substituição de bytes. O shift rows, que faz a permutação. A gente viu o mix columns, que faz a multiplicação de matriz utilizando corpos finitos. Nós vimos aqui a adição da chave de rodada, né? Vimos esse resumo de estágio, o algoritmo de expansão de chave, perfeito? E por fim, a implementação. Então, pessoal, eu fico por aqui e qualquer dúvida e assuntos pendentes, né, a gente pode ir discutindo por e-mail ou pelo AVA, ok? Um abraço a todos e até mais.